Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje eu quero falar de política fiscal e especificamente sobre dívida, né? E o que é uma política fiscal que a gente no livro texto lá considera como sustentável. Primeiro, assim, dívida é uma coisa absolutamente natural, o governo ter dívida e a dívida dele aumentar durante, por exemplo, uma recessão ou uma crise. O que acontece numa recessão? Numa recessão, a economia desacelera, né? A economia desacelera, a arrecadação de impostos cai, porque está ligado com, né, o crescimento econômico. Quanto que essa elasticidade, esse coeficiente aí ligando quanto que a economia cresce com quanto a arrecadação cresce, é mais ou menos 1, perto de 1. Quando você faz a estatística, econometria, você vai ver lá a maioria dos países perto de 1. Então tá bom, então desacelerou o PIB, desacelera a arrecadação, quase que 1 para 1. E quando desacelera o PIB, normalmente isso está ligado, por exemplo, vai estar ligado depois de algum tempo, não é automático, mas o PIB desacelera hoje, daqui a uns 2, 3 trimestres o desemprego começa a subir. E aí, quando o desemprego sobe, sobem também, por exemplo, os gastos com seguro-desemprego. Então, o déficit aumenta na recessão. O déficit aumenta, a dívida aumenta. E a melhor coisa é tentar não combater isso daí, nesses momentos, certo? Porque senão você vai aprofundar a recessão. Aí, o que acontece? Depois que esse período de vacas magras passa, qual que é a receita? A receita é, bom, agora no período de vacas gordas, né, que a economia volta a crescer, a economia tem ciclos, né? Então, a economia estava no buraco, deu uma melhorada, na hora que ela dá uma recuperada, o que você tem que fazer é aproveitar esse período, não se animar muito com a recuperação, não se animar muito em termos de política fiscal, né? Com a recuperação da economia e usar esse ingresso, essa arrecadação que vai ser maior, porque a economia está num ciclo bom de crescimento, para abater aquela dívida que você corretamente fez durante o período recessivo. O problema é quando tem o período recessivo, a dívida cresce. Aí vem o período de vacas gordas, que a arrecadação sobe, a dívida não cai. Por quê? Porque aí normalmente os governos se animam, se empolgam, falam assim, olha, a economia está crescendo, vamos gastar mais, vamos fazer tal mais programa, etc. E aí no tempo de vacas gordas, o déficit, ele não vira um superávit, né, capaz de reduzir a dívida. Então, esse problema ele é menos agudo para as economias desenvolvidas, ele é mais agudo para as mais concreto, né, para as economias em desenvolvimento, tipo no qual o Brasil se encaixa. Tem uma regra que a gente chama de regra de Bonn, B-O-H-N, que é um cara que escreveu um artigo sobre isso no final dos anos 90, que a ideia é que você precisa ter meio que uma regrinha que o superávit primário, né, do governo, o balanço fiscal do governo, ele reaja para reduzir a dívida que cresceu, por exemplo, no ano passado, né, ou em algum período passado. Quando a gente olha e estima isso aí nos dados, a gente vê que muitos países não estão seguindo a regra de Bonn, quando você faz a estatística. Seguiam e muitos deixaram de seguir. Isso leva a uma dívida crescente, né? E qual que é o problema da dívida crescente? Para economias, sei lá, como a americana ou outras economias desenvolvidas, a americana em especial, os mercados toleram uma dívida mais alta, sem entrar muito em pânico, né? Porque há uma expectativa de que alguma hora no futuro o governo vai gerar o superávit para repagar a dívida. Em economias emergentes, essa confiança de que isso vai acontecer ela é menor, ela é mais tênue. Então, quando as dívidas começam a aumentar, o mercado percebe, né? As pessoas percebem que aquilo ali pode terminar em não pagamento, algum tipo de reestruturação da dívida, e aí começa a cobrar uns juros mais altos para financiar o déficit do governo, e aí esse juro mais alto, né, desacelera a economia e por aí vai. Eu queria recomendar um livro que é o This Time is Different, que é um pouco relata, eu estou falando isso em termos teóricos, né, mas relata empiricamente, desde dados lá da Idade Média, como que essa coisa da dinâmica da dívida e a dívida ficando muito alta atrapalha crescimento, desenvolvimento, gera esses eventos de calote, que a gente chama, lá desde o século XIV, XV, etc. Então é um relato bem interessante de como os países desenvolvidos, eles eram também lá no passado o que a gente chama de serial defaulters, né? Os caras estavam dando calote direto, mas depois isso daí muda e eles conseguem hoje se financiar uma taxa de juros mais baixa. Tá bom? O livro é do Ken Rogoff e da Carmen Reinhardt. This Time is Different.
Tchau para vocês, um abraço, até o próximo Fala.